Provérbios 16. Do verso 1 ao verso 3, e depois o verso 9. Leiamos esses versículos de maneira responsiva. Diz assim a palavra de Deus: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são luz aos seus olhos, mas o Senhor quer o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Juntos o verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, que maravilha iniciarmos o ano no primeiro dia, não só participando da ceia, mas também meditando na Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de agora pensarmos a respeito daquilo que o Senhor tem para nos instruir. Que os nossos corações se submetam humildemente à Tua voz, para viver um ano, para viver uma vida que glorifica o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ser humano está perdendo a capacidade do planejamento a cada geração. Cada geração. Uma das características na vida da geração Y e da geração Z, que é depois ali do final da década de 80, início da década de 90, geração Y, e mais para frente agora a geração Z, e também já tem a geração alfa. Não sei quantos aqui estão antenados na geração alfa, que é a geração que, com 0 ano de idade, o pai e a mãe já entregam um iPad na mão para o filho entreter. Essa é a geração alfa, é aquela que não imagina o mundo sem a tecnologia. Ela já lida com a tecnologia antes mesmo de completar 1 ano de idade. E esse é um fato, é um fenômeno e não tem como mudar, vai ser assim para os próximos anos. Mas quando nós observamos essas gerações, a partir da Y, que hoje aqueles que estão 35 anos para trás, você percebe que é uma geração imediatista. Ela quer resolver, ela quer viver, ela quer experimentar o aqui e agora. Não há um planejamento, né? E é claro, irmãos, nunca podemos generalizar, mas a características dessas gerações é que o presente é que vale, não importa o futuro. Então, você tem, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e até já no Brasil, os chamados nem estudar nem trabalhar, não é? Na Itália chama NEETs. Zygmunt Bauman, um sociólogo europeu, há uns 5 anos eu li essa informação, 4 ou 5 anos, os NEETs já eram 1 milhão na Itália, de jovens que não queriam se preocupar com uma perspectiva de futuro. E é claro que isso não foi sem propósito. Eles estavam olhando para primos ou pessoas do convívio próximo, mais velhas, que estavam com mestrado, com doutorado e desempregadas. E aí eles olharam para essa situação e falaram: mas estudou tanto para ficar desempregado? Para que eu vou começar a estudar? Já para agora. Então, nós vamos viver um colapso aí, né? Vai chegar uma época que a conta vai aparecer no endereço dessa turma. E quando olhamos para o nosso país, isso não é diferente. Já vi reportagens sobre os nem, né? nem trabalho, nem estudo, porque o que vale é um celular na mão e estar antenado virtualmente em tudo o que acontece. Vocês já viram outra reportagem ou matéria sobre esse assunto? Que nós estamos mudando a nossa postura, né? As pessoas estão andando cada vez menos eretas, porque fica assim o tempo todo, ó. Isso já está trazendo problema, o pescoço já está vindo para frente, assim, ó. Não está mais assim, está assim. O tempo todo as pessoas estão assim, conectadas, e querendo saciar os anseios do momento. E aí nós entramos em 2017, agora, nessa noite, e todo mundo desejando um feliz ano novo, e é isso mesmo que a gente tem que desejar. Mas esse feliz ano novo, ele não pode cair na vala
do otimismo sem propósito, ou de uma confissão positiva. Não, vai ser feliz 2017 porque nós estamos aqui com pensamento positivo de que vai ser feliz. Não, 2017 vai ser um ano melhor do que 2016 se nós cumprirmos algumas regras básicas de sobrevivência. E dentro dessas regras básicas de sobrevivência, uma que a Bíblia nos instrui é o planejamento. É o planejamento. Nós lidamos com um Deus que planeja. E nós lidamos com um Deus que não só planeja, mas um Deus que também se preocupa com o nosso planejamento. E quando nós olhamos para o livro de Provérbios, isso nos chama muita atenção, porque o livro de Provérbios, diferente da maioria dos livros da Bíblia, é um livro que está concentrado na vida cotidiana. Eu sempre digo para aqueles que estão começando a fazer devocional em casa, se você quer fazer uma devocional rápida, é Provérbios, porque Provérbios, um versículo, ele tem o assunto completo. Você não precisa entender um contexto mais amplo, via de regra, no livro de Provérbios. Um único versículo, ele já transmite toda a informação. Por quê? Porque eram provérbios, que eram falas, né, do cotidiano, e que Salomão, o rei, o sábio, não só ele, tem outros também que escreveram alguns provérbios, mas a maioria deles foi o rei Salomão, concentrou tudo isso num livro que nós temos acesso hoje para que tenhamos uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. O livro de Provérbios, diferente dos outros, ele fala mais das coisas comuns da vida do que das coisas extraordinárias. Às vezes nós entramos no ano de 2017 com uma expectativa muito focada no extraordinário. Nós precisamos de um milagre do Senhor na política brasileira, é verdade, mas nós temos que mudar o nosso comportamento. Isso é cotidiano, isso é simples. Você precisa mudar, porque tem muita gente reclamando de político, mas num grau menor faz o mesmo que eles, numa proporção menor, até porque nós temos no nosso país um hábito, né, de tentar resolver as coisas do nosso jeitinho, e aí isso em grande escala vira político, né? Cada um tentando resolver suas questões do seu próprio jeito. Mas aqui no livro de Provérbios nós aprendemos a viver pensando naquilo que faz parte da nossa vida mais simples. Diferente de outros livros do Antigo Testamento, que trata a nação de Israel, Provérbios ele está comunicando para o indivíduo, para mim e para você. Necessariamente não é para toda a igreja espalhada, não é uma mensagem individual, é para você transformar os seus hábitos. Por isso eu quero propor para a gente pensar nessa manhã sobre os planos alinhados. Precisamos ter um planejamento alinhado em 2017, e a primeira decisão que você precisa tomar para ter um planejamento alinhado é entender que Deus deu ao homem o poder do planejamento. Deus deu ao homem a capacidade de planejar. Todos que estão aqui nesse lugar, nesse templo, todos que entraram aqui hoje, têm o poder de planejar. Agora, entre você ter o poder e a capacitação de planejar e planejar, existe um abismo. Porque nós fazemos parte de uma cultura e de hábitos que fomos assimilando ao longo da nossa jornada, em que muitos vão vivendo de maneira atropelada, vão resolvendo as demandas do momento. Então, o que eu tenho para resolver hoje? Não é você que manda na agenda, é a agenda que manda em você. A primeira pergunta, então, para você ter um planejamento alinhado é tentar entender quem manda em quem. É a agenda que diz o que você tem que fazer, ou é você que diz para a agenda o que vai ser feito naquele dia? A agenda não pode mandar em você. Você precisa controlar a sua agenda. Agora, para controlar a sua agenda, você precisa estabelecer as prioridades da sua vida. Quais são as prioridades? Eu tenho 24 horas num dia, nem mais nem menos, e não aumentou e nem diminuiu. Não adianta a gente falar que, nossa, como a gente anda sem tempo. Não, continua, as mesmas 24 horas. A gente precisa se perguntar, o que está acontecendo com a minha vida? Qual a razão dela estar tão atropelada, das coisas não estarem se encaixando? Por que eu vivo de maneira tão ofegante e nunca chego a lugar algum? Esse texto nos ensina que para nós, para aqueles que foram chamados para serem filhos de Deus, nós temos parâmetros bíblicos
para vivermos uma vida marcada pelo planejamento, e tudo é planejamento. Você que está aqui hoje de manhã planejou estar. Os que não estão aqui hoje de manhã também planejaram não estar. Não é assim? Você tomou café antes de vir, porque planejou. Porque se você não planeja, você não toma o café. Porque para tomar o café tem que comprar o pão antes. Não é isso? Então, é uma coisa que vai puxando a outra. Nós estamos planejando a todo momento. Planejou escovar os dentes, planejou vestir essa roupa que você está com ela. Por alguma razão você pôs essa roupa, né? Na sua cabeça processou-se, né? Quais os elementos. Mulher, então, gasta muita energia com isso, né? Qual a roupa colocar, qual a maquiagem usar naquele dia, né? Depende de uma série de fatores. E nós vamos, então, planejando coisas pequenas da vida. E também temos que planejar aquilo que é grande. Planejamos o nosso despertamento quando acordamos, a nossa locomoção, os nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa refeição, a nossa família, o nosso sono, as férias, os amigos, a igreja, o que vamos fazer, as finanças, os filhos, a saúde, ou seja, tudo na nossa vida precisa passar pelo crivo do planejamento. Mas infelizmente, irmãos, nós não estamos habituados a planejar cautelosamente cada decisão e cada passo que precisamos dar na vida. Por isso eu quero sugerir um livro, que nem é de crente, mas é um livro bom, porque Deus usa até não crente para escrever bons livros. Esse livro chama A Tríade do Tempo. Eu não sei aqui quantos já tiveram acesso. É um livro simples, mas muito interessante, onde o Christian Barbosa ele vai dividir o tempo em 3 categorias. Ele vai falar que existe aquilo que é circunstancial, existe aquilo que é importante e aquilo que é urgente. E você precisa sempre priorizar o que é importante. A nossa prioridade é o importante. E o importante precisa ser planejado com antecedência. Porque o importante ele não pode virar urgente. Vocês já viram tanto que a gente tem a tendência de deixar o importante virar urgente, e aí o importante acaba sendo feito de qualquer maneira? Então, nós precisamos estabelecer 2017, o que é importante para mim. É importante para mim meditar na palavra de Deus? É. Mas quanto tempo eu consigo meditar por dia na palavra de Deus? Não adianta colocar 3 horas por dia. Não adianta você pegar um devocionário lá e ver que Lutero orava 3 horas por dia. Lutero vivia no mosteiro, irmão. Não adianta. Você tem 20 minutos de oração por dia, use bem esses 20 minutos. Olha que interessante. Só que aí você vai ter que planejar a sua oração. Tá bom, pastor, então eu vou orar 20 minutos por dia. Decidi, isso é prioridade para mim, é importante. Amanhã eu começo, dia 2, porque dia 1 já não dá mais, que já passou, que eu gosto de orar de manhãzinha quando eu acordo. Amanhã você senta na cama, a hora que levanta, 20 minutos antes, já assim, tipo, perdi 20 minutos de sono. Aí você senta na cama. O que eu falo agora? Já viu quando você começa a aprender a orar? Você ora, quando olha no relógio, deu 5 minutos. O que você vai falar com Deus em 20 minutos? É muito para muitos. Então, a gente precisa aprender a orar. Quem vai me ensinar a orar? Aí você chega para o pastor Leonardo quando ele voltar de férias. Ou para o superintendente de escola dominical e fala: olha, a gente precisa falar sobre oração, porque eu fui sentar para orar 20 minutos e eu não sabia o que falar para Deus. Em 5 eu falei tudo. E aí nós precisamos pensar numa agenda de oração. É simples, gente, planejar? Não é simples, porque planejar envolve várias questões da nossa vida. Eu vou ler a Bíblia. E aí você começa a ler a Bíblia e começa a não entender. Quantos não desistem de ler a Bíblia no meio do caminho, porque não estão entendendo o que a Bíblia está falando. Então, para você planejar, você precisa ter conhecimento de causa. E para ter conhecimento de causa, você precisa correr atrás de pessoas que podem te ajudar nisso. Por isso, 2017, planeje o que é importante. O que é circunstancial não pode tomar o centro da sua vida. Meus amados, nós estamos cada vez mais sendo invadidos pelo periférico, e o periférico está se tornando importante. O periférico não pode ocupar o palco principal da nossa vida.
Os detalhes são detalhes. Aquilo que não vai nos direcionar para uma qualidade de vida melhor, não pode reger os nossos corações. E nós temos que ser modelo para os nossos filhos e para as gerações que estão vindo. Se eu ficar divagando no mundo virtual, durante meia hora, durante 40 minutos, durante uma hora, eu tenho que me atentar que o meu tempo está sendo gasto com aquilo, e aquilo não é prioridade, aquilo não vai trazer conteúdos valorosos para o meu coração. Eu não posso permitir que os entretenimentos virtuais, os jogos, claro que não são todos, mas jovens e adolescentes às vezes se empolgam com jogos e ficam horas, o seu tempo foi. O seu tempo é um dos poucos bens que você tem que não volta. Irmãos, imagina se nós tivéssemos capacidade de calcular quanto tempo nós perdemos em 2016 com futilidades, com banalidades, com coisas que não acrescentaram sequer 1 centímetro na nossa qualidade de vida. E quem sabe até não diminuiu a nossa qualidade de vida. Deus nos convida para o planejamento. Por isso o texto começa dizendo: o coração do homem pode fazer planos. Nós podemos fazer planos, nós temos a capacidade de fazermos planos, mas nós temos que aprender a fazer planos com a Bíblia. A Bíblia é um instrumento que Deus estabelece para nos ensinar a fazer planos. Classifique a tarefa. O que você vai estabelecer como importante em 2017? Mensure o tempo. Quanto tempo você precisa? Identifique as prioridades, estabeleça as metas, planeje-se, organize-se e execute. Porque também não adianta ficar no campo das ideias, não adianta ficar um expert em planejamento, você tem que executar, você tem que sair de A e ir para o ponto B. Deus nos chamou para isso, Deus nos chamou para a produção. Somos um povo chamado para produzir. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os chamou para produzir, antes da queda. Trabalho, precisamos progredir na vida, isso faz parte de um cristianismo bíblico. Não podemos ficar estagnados. Por isso, irmãos, aprendemos com Deus nas primeiras palavras da Bíblia que Deus é organizado. No princípio criou Deus, céus e a terra. E aí você tem nos versículos subsequentes quais foram os passos que Deus deu de maneira organizada e metódica para que cada coisa fosse estabelecida no seu devido lugar e a terra funcionasse de maneira tão ordeira. Mas aí você fala, ok, Deus foi organizado ali, mas em outros lugares da Bíblia você vai perceber um Deus organizado. Quando Deus manda construir o templo, Ele dá todas as medidas, porque Deus, Ele é um ser organizado. E quando você olha para a palavra de Deus, os projetos dele se estabeleceu usando homens que foram organizados. Quando Deus fala para Abraão, larga a tua parentela, larga a tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e não diz para Abraão qual lugar era, Abraão tinha que ter um mínimo de organização para levar comida suficiente, para levar água suficiente, para levar animais suficientes, para levar servos suficientes. Então ele precisava organizar. Imagine Noé, quando Deus diz para Noé construir um grande barco longe do mar. Noé precisava de organização. Então, meus amados, nós somos convocados por Deus e não faltam ilustrações na Bíblia para estabelecer com muita clareza para todos nós que Deus não nos deu uma vida para levarmos de maneira relaxada de qualquer jeito. Se nós estamos vivendo dia após dia do nosso próprio jeito, estabelecendo as nossas prioridades, sem pensarmos naquilo que Deus tem para a minha vida, eu posso estar vivendo fora daquilo que Deus estabeleceu como propósito, e isso vai ter consequências, isso vai ter prejuízo para a nossa caminhada, para a nossa jornada. E aí, quando nós olhamos a situação econômica do país, quando nós olhamos para todo esse drama que estamos vivendo, quanto mais organizado você for, mais fácil será para você enfrentar possíveis dificuldades no futuro. O ministério de Jesus foi estrategicamente planejado. O ministério de Paulo, nós temos ali várias evidências do quanto Paulo era um indivíduo que planejava. Estava preso,
escrevia para Éfeso e dizia: olha, eu quero visitá-los, vamos ver se Deus quer que eu vá, porque talvez eu não vá, porque eles estão querendo me mandar para Roma. Então existe ali em Paulo vários traços de organização, e é claro que Deus também quer que eu e você sejamos pessoas organizadas. Planeje a sua vida. Se você não fez ontem, melhor, faça hoje, com menos emoção injetada no projeto, né? Porque às vezes no dia 31 a gente bota muita emoção. Faça hoje um projeto mais frio, mais calculado, estabeleça metas, estabeleça prioridades para que você exerça no ano que está se iniciando. E aí, meus irmãos, no versículo 1 tem uma conjunção, mas. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode planejar, e você tem que planejar. Você é capaz disso. Deus te constituiu de habilidades para fazer isso. Mas não faça do seu plano um plano infalível. Cuidado, não é porque você planejou que vai ter que ser do seu jeito. Deus não tem obrigação de enquadrar-se no plano que você pôs. Você precisa fazer os seus planos, mas entender que seus planos estão sujeitos aos planos de Deus. Deus responde de acordo com o seu querer. É impressionante o quanto esse texto ressalta a responsabilidade humana, mas ao mesmo tempo o quê? A soberania de Deus. Você é responsável pela sua vida. Então planeje-se, mas ao mesmo tempo Deus é soberano sobre a história. O homem não é o senhor da sua própria existência. O homem precisa estar preparado para as surpresas de Deus, porque Deus tem surpresas para você, e as surpresas de Deus geralmente são surpresas maravilhosas. Tem muita gente que está recebendo pouco de Deus porque planejou pouco, e Deus está chamando você para voos mais altos, e você precisa estar preparado para os voos mais altos de Deus. Às vezes você colocou na sua cabeça, vamos usar o exemplo aqui de uma empresa, para que a sua empresa tenha o rendimento X, mas Deus quer que a sua empresa tenha o rendimento 4X, e você precisa estar preparado para o rendimento de Deus, mas talvez Deus quer que você tenha X dividido por 2, esteja preparado. Precisamos ter flexibilidade, mas para termos uma flexibilidade com alegria, porque às vezes nós estabelecemos os nossos planos, queremos que Deus nos ajude a executá-los, e se Deus não ajuda, a gente fica chateado com Deus. Não, aí não é estabilidade, aí você não está tendo uma flexibilidade. Ser flexível é estabelecer planos, correr atrás deles, mas se porventura Deus mudar o caminho, você não perde a sua alegria pela certeza que você tem de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem o melhor para você. É função do homem planejar, mas o governo pertence ao Senhor, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 6. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, meus amados, 2 decisões importantes para 2017. Planeje, estabelecendo o que é importante para a sua vida, mas ao mesmo tempo descanse na soberania de Deus, porque Ele tem todo o governo nas suas mãos. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, diz o Salmo 97, versículo 1. O reinado do Senhor precisa promover alegria em nossos corações. Então, se você colocou todas as coisas em ordem, se você planejou todos os passos para 2017, e Deus vem e desordena tudo isso e estabelece um outro projeto para você, alegre o seu coração, porque os projetos de Deus para a nossa vida são sempre mais altos do que aqueles que nós planejamos. O homem planeja, mas é Deus quem reina sobre tudo e sobre todos. Por isso, o versículo 2 vai nos orientar a não supervalorizarmos os nossos planos. Olha o que diz o versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Se eu estou planejando e eu estou estabelecendo prioridades e o que é importante, é porque para mim isso tem valor.
Agora, às vezes, os nossos valores estão contaminados por pressupostos que não são puros. Só que nós não conseguimos enxergar. Às vezes nós temos intenções por detrás daquilo que estamos planejando, que nós não conseguimos identificar, que são intenções que nos distanciam de Deus. Por isso, o provérbio nos ensina que aos nossos olhos, os nossos planos podem parecer puros, mas é Deus quem vasculha as intenções. E muita coisa não vai acontecer na nossa vida em 2017, mesmo que nós tenhamos planejado meticulosamente, porque Deus sonda as nossas intenções. Deus sabe se isso vai fazer mal. Irmãos, pegue um pré-adolescente de 11 anos, diga para ele: você pode ficar 10 horas por dia jogando no seu celular. Ele vai gostar ou não? Vai. Mas isso é bom para ele? Não. Porque nós, adultos, sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Nós sabemos que isso vai trazer consequências desastrosas para as nossas crianças. Se nós, adultos, e Jesus vai falar sobre isso, se nós, pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Então, esteja preparado para os nãos de Deus em 2017. Não fique triste, não fique emburrado, não fique chateado com Deus, porque algumas coisas que você colocou como prioridade, Deus não te der. Ele sabe que não é hora de você receber. E você tem que se alegrar nisso, porque Ele reina sobre tudo e sobre todos. É isso que esse texto nos convida a fazer. Mas ao mesmo tempo, questione diante de Deus. Deus te dá toda a liberdade para você chegar nele e dizer: Deus, mas eu queria tanto. Agora, se o Senhor não quis dar, mostre para mim qual a razão de eu não receber. Porém, meus amados, não permita que os nãos de Deus tire a paz do seu espírito. É isso que o texto nos ensina. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus vasculha o nosso coração para identificar se aquilo realmente vai ser para o nosso bem ou se aquilo vai ser para o nosso mal. E aí eu me lembro de uma frase que já citei ela aqui do Dr. Russell Shedd, uma das frases que mais me impactaram ao longo do meu ministério. O que mais nos distancia de Deus são os presentes que Ele nos dá. O que mais nos distancia de Deus são as bênçãos que Ele nos dá. Tem muita gente orando, pedindo bênçãos de Deus, e quando Deus dá essas bênçãos, essas pessoas se distanciam dEle. Às vezes Deus não está te dando aquilo que você tanto sonha, porque talvez você vai amar mais o presente do que o dono do presente. Igual criança. Criança, quando é pequenininha, ela não importa com o presente, ela gosta da embalagem colorida. Quando ela cresce um pouco, ela se importa com o presente, mas não está nem aí para quem deu. E aí, quando ela cresce mais um pouco, o pai e a mãe dizem: você tem que agradecer. Aí ela aprende a agradecer porque ela foi obrigada a agradecer. Mas o que importa para ela não é quem está dando, é o presente que ela está ganhando. Às vezes nós agimos como crianças. O que nos importa não é o convidado que veio para a nossa festa. O que importa é o presente que ele trouxe. Deus não funciona dessa forma. Deus não vai nos dar presentes para que nós nos distanciemos dele. E às vezes ele dá. E nós incorremos nesse perigo. Tenha a certeza de que o projeto tem a assinatura divina. Todos os projetos que você estabelecer no ano de 2017, peça a Deus para que assine embaixo. Deus, eu estou pensando em comprar essa casa. Deus, eu estou pensando em trocar de carro. Deus, eu estou pensando em fazer uma viagem com a minha família. Deus, eu estou pensando em mudar de emprego. Deus, eu estou pensando nisso e naquilo. Eu preciso da sua assinatura. Eu preciso da autenticação celestial para o meu projeto. Eu quero que o Senhor me dê paz. Eu quero ter a certeza de que não é um projeto meu, mas é um projeto do Senhor para mim. Precisamos buscar isso em oração, porque é isso que torna a nossa vida alegre.
Deus não oscila de um lado para o outro, dá e tira, dá e tira, dá e tira. Nós sim oscilamos. Por isso, busque a garantia de que os projetos, as metas, os planejamentos, eles possuem a assinatura de Deus. E de que forma você faz isso? Através da oração, através da Bíblia, através do conselho dos irmãos. Se você é um adolescente, um jovem, ouça os seus pais, ouça os seus amigos, pergunte para eles. Se você tem irmãos aqui na igreja que você tem algum grau de intimidade, exponha para eles os seus planos, ouça o que eles têm para dizer para você, porque Deus nos fala ao coração, mas Deus também usa pessoas para falar aos nossos corações. E é por isso que nós somos uma comunidade, é por isso que nós somos irmãos de fé, porque nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos uns com os outros, ajudando, abençoando, auxiliando uns aos outros. Esteja aberto para os planos mais altos de Deus em 2017. Na dúvida, se você está em dúvida em algum projeto, ore mais. Pastor, mas eu perco a bênção. Não, se está em dúvida, ore mais. Ore mais. Mas o negócio já está engatilhado, está em dúvida, ore mais. Não fica com medo de perder um negócio, porque às vezes Deus tem outro muito melhor para você. Na dúvida, não concretize, amadureça a ideia, busque a orientação divina. Em terceiro e último lugar, se nós queremos ter um planejamento alinhado com os propósitos de Deus, nós precisamos entender que o sucesso resulta da consagração. O bom planejador é aquele que é consagrado ao Senhor. Quem nos informa isso é o versículo de número 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O sucesso em 2017 vai depender do quanto Deus vai estar envolvido com o seu planejamento. Planeje sobre a orientação divina. Avalie os seus projetos à luz da palavra. Para isso você precisa o quê? Conhecer a palavra. Participe das escolas dominicais. Participe com seriedade. Faça do projeto 10.30 não só um projeto para adolescentes, faça para a sua vida. Venha, ouça o que Deus tem para te dizer através de sermões. Leia livros importantes que vão te ajudar nesse processo. Com certeza temos muitos aqui na nossa livraria. Desenvolva isso, essa capacidade de se consagrar a Deus. Para quê? Para que você tenha condições de ouvir a voz dele com mais sensibilidade. Irmãos, nós só teremos condições de ouvir a voz de Deus se nós exercitarmos o nosso espírito para isso. Quanto tempo nós já perdemos quando tomamos uma opção errada na vida? Porque errar o caminho nos traz um grande prejuízo. Quando você vai fazer uma viagem de carro e erra a trajetória, você perde o tempo de ida do caminho errado, o tempo de volta do caminho errado, e o tempo agora que você vai ter que fazer que você não fez para o caminho certo. Precisamos acertar quando temos encruzilhadas diante de nós, ir para a direita ou para a esquerda. Melhor do que entrar por uma via ou pela outra, pelo instinto, pegue uma cadeira de praia, abra, guarda-sol, senta e ora. Deus, eu vou para a direita ou para a esquerda? Com certeza o seu prejuízo será menor. Aprenda a buscar em Deus a direção para as decisões que você tem que tomar, porque certamente Deus tem todas já estabelecidas para dizer para você. Na encruzilhada, não siga o seu instinto, não siga o seu pensamento, não siga o seu impulso, a sua vontade momentânea. Acalme-se, busque no Senhor a direção. Confie nas regras estabelecidas pelo texto bíblico. Deus tem muito que te abençoar, mas você tem que acreditar no texto bíblico. Não adianta você fazer suas próprias regras. Deus está dizendo, se você cumprir algumas das leis, das normas que Ele estabelece, essas normas terão consequências de bênção para a sua vida. Então cumpra essas normas, acredite nele, tenha fé. Não pense que do seu jeito vai ser melhor, porque não vai. É isso que nós aprendemos aqui com esse texto. Alinhe-se com uma vida de oração, de temor a Deus, de piedade. Os projetos
que você tem para 2017 serão abençoados e bem-sucedidos, à medida que você tiver condições de ouvir a voz de Deus para tomar as decisões adiante durante esse ano. Eu quero concluir esse sermão com uma frase de um escritor chamado Coloque em Ordem o Seu Mundo Interior, MacDonald. Ele diz o seguinte: as respostas das minhas orações nem sempre coincidem com as minhas expectativas. As respostas das minhas orações nem sempre coincidem com as minhas expectativas. O problema está nas minhas expectativas. Repense as suas expectativas. As respostas das nossas orações nem sempre coincidem com as nossas expectativas. Repense a sua expectativa. Coloque a sua expectativa no ano de 2017 na presença do Senhor. E fale para Deus: Deus, se a minha expectativa não está adequada e correta, remodele, redirecione a minha expectativa. Porque eu não quero ter expectativas minhas, eu quero ter no meu coração as expectativas do Senhor, para que o meu ano seja um ano abençoado, um ano feliz e um ano direcionado pelo Deus que reina sobre tudo e sobre todos, que é soberano, mas que nós nunca podemos esquecer que também é um Deus bom. Deus é bom, Deus não quer complicar a vida de ninguém em 2017. Deus quer te abençoar, acredite nele, experimente as bênçãos de Deus, planejando, submetendo o seu planejamento ao Senhor e tendo a certeza de que o sucesso da sua vida vai resultar de uma busca de consagração. E essa busca começa amanhã, na semana de oração. Que Deus abençoe ricamente você nesse novo ano que se inicia. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, seres limitados, confusos. Às vezes queremos uma coisa e nós mesmos mudamos de ideia e queremos outra. Às vezes estabelecemos expectativas que são altas demais ou baixas demais. Às vezes nós temos dificuldade, Deus, para entender a Tua vontade com clareza, para ouvir a Tua voz. Oh Deus, nos ajude, nos ajude. Estamos tão congestionados pelos valores da nossa geração. Às vezes nos entretemos tanto com coisas periféricas que não nos levam a lugar nenhum, que não enchem a nossa vida, que não nos dão significado, que não nos ajudam num progresso rumo à maturidade. Querido Deus, limpe a nossa vida, nos organize, nos dê condições de planejar, mas planejar não aquilo que é para o nosso bem, mas planejar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Não permita, Deus, que tenhamos em primeiro lugar os nossos próprios sonhos e metas, mas que possamos buscar os Teus sonhos e metas para as nossas vidas. Oh Deus, alinhe o nosso coração com a Tua vontade, alinhe, Senhor, os nossos pensamentos com o Teu querer, para que o nosso ano seja um ano marcado pela alegria, pelo sucesso, pela certeza que nós temos de que a nossa vida foi direcionada pela Tua poderosa mão. Essa, Deus, é a nossa oração de um povo que quer, que deseja e que anseia em ser governado pelo Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.